Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história da semana. Vamos continuar falando do mesmo assunto que nós vimos semana passada, que foi a respeito das ditaduras latino-americanas, né? Vamos fazer uma breve recapitulação. E hoje nós temos aula ao vivo, né? Eu não sei em que ordem você vai estar vendo. Não sei se você vai ver essa aula primeiro e depois a aula ao vivo ou vice-versa. Bom, mas independente, né? Na aula ao vivo, eu pretendo bater um papo com vocês, a gente falar um pouquinho, né? Nos vermos, matarmos um pouco a saudade e depois fazer a correção das atividades de casa que eu passei. Então, deixa eu desembolar aqui, peraí. Fazer a correção de casa que eu passei. Então, isso que vai ser o foco da nossa aula ao vivo, tá bom, galera? Tá? Então, antes, né, de entrar na aula ao vivo, então, independente da dinâmica, se você vai ver antes ou depois, eu vou fazer uma breve recapitulação para a gente poder relembrar, né, alguns pontos dessas ditaduras latino-americanas, né, durante a Guerra Fria, né? Então, esse é o foco principal. Bom, na última aula, né, na aula passada, nós falamos, né, um pouquinho, né, do domínio dos Estados Unidos, né, perante essas nações da América Latina, nesse período de Guerra Fria, esse período em que o mundo está se dividindo literalmente, né? Nós temos aí, né, Estados Unidos com o capitalismo, nós temos aí a então União Soviética com o socialismo, e nós vamos ver, né, implantação de ditaduras quase que na mesma época, né, quase que mesmo tempo delas surgindo na América, né, na década de 60, quando essas, né, ditaduras vão surgir, tanto no Brasil como no restante da América Latina, né? Como eu disse, a partir da década de 60. Seria isso uma mera coincidência do destino, gente? Ou forças externas estariam influenciando essa política na América do Sul? Né? A resposta será representada a vocês a partir de agora aqui, né, nessa aula que nós vamos ter aqui, né? E para responder essa pergunta, a gente precisa entender o que estava acontecendo no resto do mundo, né, nesse período da ditadura militar, foi implantada no Brasil, né, como um exemplo, né? Bom, a partir daí a gente vai fazer um link, né, entre a história do Brasil e a história geral, né? A gente só não pode esquecer que a gente está num mundo interligado. É impossível entender a história do Brasil sem conectá-la, né, num contexto internacional. Bom, gente, a situação era essa, né? O mundo, ele estava em guerra, né? Guerra Fria, né? Década de 1960, o mundo estava passando por um dos piores momentos da Guerra Fria, né? A guerra que colocou de um lado a União Soviética, né, representante, né, e líder do bloco socialista, e do outro lado, né, seu arquirrival, os Estados Unidos da América, né, representante, né, e líder do bloco capitalista. A Guerra Fria, ela começou logo após, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e é o final da guerra mais assassina da história da humanidade, né, da União Soviética, né. Vamos ter União Soviética e Estados Unidos se tornando as principais superpotências mundiais. Socialismo e capitalismo vão entrar numa disputa geopolítica, né, com o objetivo de conquistar aliados, né, impedir o crescimento do inimigo, né, o inimigo vermelho, né, no caso, né, o comunismo aqui, né, socialismo aqui na América, né. A União Soviética estava espalhando o seu socialismo durante o mundo. E do outro lado, né, nós vamos ver os Estados Unidos investindo milhões de dólares, né, para ter, né, pessoas a seu favor, né, e impedir a qualquer custo o avanço do capitalismo, né, o avanço do socialismo. Né. E a gente vai ver travando essa guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde eles nunca vão se enfrentar, né, diretamente. Né. O confronto direto era entre os aliados, entre os dois, mas nunca diretamente, daí o nome Guerra Fria. E um dos episódios mais dramáticos da Guerra Fria vai ser lá na Revolução Cubana, onde Fidel Castro com Che Guevara vão liderar um golpe de Estado que vai derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Nós já vimos isso em outras aulas, né? O Liderança de Cuba, né? E aí, com a queda desse governo, vai vir uma longa trajetória de influência e favorecimento do governo dos Estados Unidos, né, que ele tinha no Estado cubano, né. Então, esse novo governo instaurado por Fidel Castro em Cuba vai fazer com que os Estados Unidos perca, né, uma importante área de influência na região do Caribe, né.
e que, para piorar ainda mais essa situação, né, Fidel Castro ainda vai implantar em Cuba o modelo socialista, né? Então, vamos ver essa crise, né? Onde o governo, né, a gente vai ver Estados Unidos aí tentando uma invasão em Cuba, né, tentando derrotar Fidel, as coisas vão ficar ainda piores, né, pois para se defender desses ataques, né, dos norte-americanos, Cuba se colocou definitivamente, né, na órbita, né, de influência da União Soviética, né, ou seja, né, Cuba era um governo socialista, né, protegido pela União Soviética, né, numa área de influência comandada pelos Estados Unidos. Olha aí, gente. E o pior ainda estava por vir, né? Em 1961, ocorreu o episódio que nós já vimos como a crise dos mísseis, né? O momento em que o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear, onde estava envolvendo diretamente soviéticos e norte-americanos, né? Mísseis soviéticos foram instalados em Cuba, direcionados, né, apontados na direção dos Estados Unidos. E depois de uma delicada negociação diplomática, os mísseis foram retirados de Cuba e a guerra nuclear, felizmente, não aconteceu, né? Mas, porém, né, entretanto, todavia, né, o contra-ataque dos Estados Unidos, né, não tardou em acontecer, né? O governo norte-americano liderou um embargo econômico à ilha de Cuba que durou várias décadas, né? E esse bloqueio econômico praticamente quebrou a economia de Cuba, né? Onde colocou ela numa dependência extrema da União Soviética, né? Para poder conter a sua economia ativa. E, além disso, os Estados Unidos queria confirmar, né, queria conter que outros modelos socialistas, né, seriam implantados na América, né? Ele tinha esse medo, né, que era a sua principal área de influência do mundo. E para que isso, né, não ocorresse, né, ele começou a financiar, os Estados Unidos começou a apoiar e financiar golpes de estados responsáveis pela implantação de ditaduras militares na América Latina, né? Esses governos militares, né, seriam, né, um escudo para reprimir, combater, né, exterminar novos governos socialistas ou comunistas, né, que porventura tentassem se instalar na América Latina. E vai ser assim que ocorreu a implantação de ditaduras militares ao longo, né, da década a partir da década de 60, né, não só no Brasil, mas também em vários países da América Latina, né? Então, quer dizer, não foi mera coincidência, né? Foi uma intervenção direta dos Estados Unidos para combater a expansão do comunismo, né, no continente americano, né, depois da Revolução Cubana, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão dessas ditaduras que ocorreram aqui, né, não só no Brasil, mas em outros, né? Então, vamos recordar aqui. Deixa eu passar aqui o slide, para a gente tentar recordar um pouquinho, né, de como que isso aconteceu, tá? Hoje eu trouxe aqui para vocês, né, não só os exemplos que nós já vimos, mas também, né, de outros, né, países. Bom, nós vamos ver aí, né, como eu já disse para vocês, né, que após essa Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver a instalação dessa ordem bipolar nesse processo de revolução, né, cubana, onde vai ser inspirados, né, por movimentos onde vão transformar, né, a liderança, né, cubana. Em contrapartida, a gente vai ver aí os Estados Unidos, né, nação que tomava, né, a liderança do bloco capitalista. Só para a gente recordar, galera, que olha só, quem pagou, quem ajudou, né, a financiar a independência de Cuba foi os Estados Unidos. Então, em contrapartida, quando os Estados Unidos ajudou na independência de Cuba, né, de Cuba se libertar, né, dos espanhóis, nós vamos ver aquela emenda Platt, aquela emenda na Carta Constitucional de Cuba, aonde os Estados Unidos tinham o direito de intervir, né, militarmente, economicamente, enfim, nessa ilha caribenha, galera. Então, né, ele instaura a sua ditadura com Fulgêncio Batista e vem lá o Fidel junto com Che Guevara, né, e dão aquele golpe e instauram, né, esse socialismo, né, nessa ilha. Galera, assim, eu costumo dizer que, na verdade, os Estados Unidos, quando ele fez esse embargo a Cuba, ele na verdade ele empurrou Cuba, né, para as mãos dos soviéticos, né, porque quando ele faz esse embargo a Cuba, né, e proíbe que vários países, né, comercializem com essa ilha caribenha, né, como Cuba não tem, né, um desenvolvimento econômico muito grande, só restava realmente a União Soviética, né, aí foi quando ele acabou se chegando mais ainda à União Soviética e começou a fazer comércio com ela, e aí realmente foi definitivamente instaurado esse socialismo, tá, em Cuba, galera. Prosseguindo aqui, né?
Dentro desse contexto, meio que pulou aqui, dentro desse contexto, né, como nós vimos, né, na década de 60 e na década de 70, nós vamos ver vários movimentos de transformação surgindo, né, na América, né, onde eles vão ser atacados pelos interesses, né, da elite estadunidense, né? Interesse dos Estados Unidos em manter a sua área, a sua zona de influência, principalmente na América, né? Onde separado da Europa, separado do resto do mundo, podemos dizer assim, né? Então, para tanto, a gente vai ver essa elite buscando respaldos norte-americanos, né, para que pudessem dar fim a movimentos revolucionários que estavam ameaçando os interesses das burguesias industriais, né, que era responsável pelas ações, né, golpistas, né, podemos dizer assim, né, das nações. E aí a gente vai ver, né, a intromissão, a ingerência política dos Estados Unidos nesses países da América Latina, inclusive do Brasil, galera. Bom, então nós temos aqui, né, sob o pretexto, né, de evitar essas ditaduras comunistas, vamos ter aí os Estados Unidos, onde ele vai apoiar, né, ele vai começar a apoiar esses golpes militares, né, em boa parte, né, desse continente americano. Então, a primeira vez, né, o primeiro momento, né, em que os Estados Unidos vai instaurar a sua primeira ditadura que ele vai instaurar vai ser na Guatemala. Isso vai acontecer um pouquinho antes da década de 60, isso vai acontecer em 54, né? Podemos 10 anos antes da nossa ditadura, né, que foi instaurada aqui no Brasil, né, onde o presidente da Guatemala, né, ele vai ser derrubado pelos militares. Aí eu trouxe para vocês até uma imagem, né, do palácio, né, que hoje ainda que serve, né, de sede para o governo executivo lá na Guatemala. É um próximo exemplo aí que nós vamos ter, né, em 54, né, onde a democracia do Paraguai também vai sofrer uma derrota, né, que vai ser nesse ano, onde o general Alfredo Stroessner, né, ele vai comandar esse golpe, né, contra o então presidente, né, e tirá-lo do poder. Né, Stroessner ele vai ficar, né, nessa ditadura, né, paraguaia, né, por 35 anos, galera, muito tempo realmente. Em 62, nós vamos ver militares argentinos, onde vai derrubar, né, o presidente Arturo Frondizi, né, onde isso vai ser apenas mais um golpe, né, que teve depois de todos os possíveis presidentes depois, né, vamos ver os presidentes de Perón, né, nós vamos ver lá Evita Perón, nós vamos ver o presidente Perón, e depois, né, depois que Evita Perón morre, vamos ver Isabelita Perón também no governo, onde ela não vai conseguir conter os avanços, né, dos guerrilheiros, e ela própria vai chamar os militares para ajudar, e é quando esses militares dão um golpe, né, em Isabelita Perón e assume a ditadura argentina em 76. 64 vai ser a vez do Brasil, né, onde vai vir um golpe militar que vai derrubar o então presidente, né, João Goulart, né, que acabou não reagindo, né, ele foi deposto, né, para o Paraguai, né, e Castelo Branco, né, que era um líder militar, vai estar assumindo a presidência do Brasil, que vai ter uma ditadura durante 21 anos, não com Castelo Branco, tá, galera? Vocês já estudaram um pouquinho sobre ditadura, tá? Cada governante ficou mais ou menos um tempo no poder. Prosseguindo aqui, também em 64, né, o então presidente esquerdista, né, Vítor Paz Estenssoro, né, da Bolívia, vai ser derrubado, né? E a partir de então desse mesmo ano nós vamos ver, né, o país mergulhando numa série de golpes e governos, né, a maioria sendo militares, né? Então vamos ver também uma ditadura militar sendo imposta lá na Bolívia, né? E somente em 85, né, que a democracia vai voltar a esse país, né, quando o mesmo, né, o mesmo Paz Estenssoro, né, vai ser novamente reeleito, ok? Nós vamos ver também uma ditadura militar nesse momento na República Dominicana, que vai começar em 65, onde Juan Gambino, né, tinha sido escolhido presidente do país em eleições livres, né, fato que já não acontecia desde 1914, só que durou pouco, galera. O governo dele só durou 7 meses e logo em seguida ele foi deposto pelos militares. Lembrando que esses golpes, como eu já falei para vocês, eles foram financiados, galera, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse período de Guerra Fria, ele não queria ter avanços, né, o medo do perigo vermelho, né, ele não queria ter avanços, né, de socialistas, avanços de comunistas dentro das suas áreas de influências, que é a América, né,
América Latina, América do Sul, enfim. Então, esse era o grande medo dos Estados Unidos, como nós já vimos isso, né? Conter o avanço desses comunistas, ok? E a partir daí, os Estados Unidos ele vai começar a disputar essas áreas de influência e vai, vai financiar, né, vai apoiar esses golpes militares nesses países que nós estamos vendo aqui nos slides. Lembrando, galera, que isso aqui, eu estou apenas recapitulando com vocês para que a gente, na aula ao vivo, a gente possa debater um pouquinho sobre isso e também fazer os exercícios com maior dinâmica, né, com maior facilidade, ok? Então, nós vamos ver também aí no Peru, né, como eu estou mostrando para vocês, em 68, né, os militares vão tomar o poder no Peru e vão derrubar, né, o então presidente, né, Fernando Terry. E aí quem vai assumir o poder vai ser um general, né, um militar, né, Juan Velasco, né, que vai tomar uma atitude inesperada, né. Ele vai ser a primeira ditadura do continente a promover uma reforma agrária, galera. Pois é. Distribuições de terra. Então vai ser um pouco diferente, não vai ser à toa que logo em seguida, né, depois de 2 anos, ele vai ser deposto do poder e vai entrar outro militar, porque achavam que ele estava querendo, era no fundo, e por mais que ele seja militar, ele estava querendo instaurar um socialismo, né, mas enfim, né, então ele vai ser, né, esse líder, né, peruano, militar, ele vai ser o primeiro, né, dentro de uma ditadura a instaurar uma reforma agrária. Isso vai ser, né, uma grande novidade para eles. Bom, nós vamos ver aqui em junho de 73, né, lá no Chile, como nós já vimos na aula passada, né, Chile sendo dominado por militares, onde vão derrubar, né, democraticamente, né, Salvador Allende, enfim, né, nós vamos ver, né, o Augusto Pinochet dando golpe, né, como eu falei para vocês na história, aquela dúvida, né, será que foi assassinato, será que foi a mando de Augusto Pinochet, né, será que foi suicídio, enfim, Salvador Allende, ele morre, né, de uma maneira meio ainda, né, conturbada, meio estranha para a história, enfim, né, e Augusto Pinochet, ele toma o poder e instaura uma ditadura lá no Chile, né, e somente em 1990, galera, mas é quase 27 anos depois, né, que ele é retirado do poder e é encerrada nessa última ditadura militar, né, lá no continente americano. Nós temos aqui também no Uruguai uma ditadura que vai durar 12 anos, né, onde em 73, né, o presidente eleito, Juan María Borderberry, ele vai suspender a Constituição, né, ele vai fechar o Congresso e vai passar a governar como um grande ditador. Né, e em 2010 ele acaba sendo condenado a 30 anos de prisão pela justiça uruguaia, né, por assassinato e também, né, pelo desaparecimento, torturas, enfim, né, pelas então mortes, né, no período do governo dele da ditadura, né, e também por ele ter violado a Constituição vigente, né, quando ele na verdade ele suspendeu a Constituição e fechou o Congresso. E aí ele acaba sendo condenado, né, isso para vocês verem que a justiça tarda, mas não falha, ok? E aí nós vamos ver também algumas consequências, tá? Antes de falar das consequências, tá? Eu vou voltar com vocês um pouquinho, né? Falando sobre a ditadura argentina. Foi uma ditadura muito importante na América, tá, gente? A ditadura argentina, né? Ela foi uma ditadura militar estabelecida, né? Em 76 e ela foi o resultado de uma instabilidade que já tinha na Argentina, né? Uma instabilidade, né? Que já existia desde 1955, tá? Onde o presidente, né? Como nós já tínhamos visto, Juan Perón, né, ele acaba sendo deposto por um golpe militar, né, onde o primeiro governo dele, que foi de 46 até 52, ele teve uma forte atuação do Partido Justicialista, né, que buscava defender direito dos trabalhadores e também fazer uma justiça social. E nesse período, né, acabou sendo marcado, né, pela bipolarização do capitalismo pelo socialismo, onde o Perón estava defendendo uma terceira via, galera. É muito importante você saber disso, é muito importante você lembrar disso, né? Era uma terceira via que não era atrelada aos Estados Unidos e nem à União Soviética, né? Ele queria garantir o desenvolvimento social e econômico na Argentina, né? E assim o seu governo ele foi marcado pelo nacionalismo. Ele fez um incentivo, né? Incentivação à indústria, incentivação à nacionalização de empresas estrangeiras. Ele incentivou a questão de leis trabalhistas, né?
ele investiu também na educação, tá? E a sua esposa, Eva Peron, né, mais conhecida como Evita, como eu falei para vocês, né, acabou também assumindo um papel fundamental na área social, né, do governo de Peron, que vem a falecer, né, em 1952, né? E aí, um ano depois, né, nós vamos ver perdão, a Evita Peron que veio a falecer, perdão, tá, gente? E aí, um ano depois, a gente vai ver, né, Peron também sendo reeleito novamente, tá? E nessa reeleição dele, a gente vai ver esse cenário político-econômico da Argentina ainda marcado por crise, tá? Nesse segundo mandato, ele acabou se caracterizando, né, pela perda de apoio desses setores bastante significativos, né? Que era da classe trabalhadora, né? Do cenário dos industriais. Então, a gente vai ver ele perdendo um pouco desse prestígio aí, o que vai levar, né, esse segundo mandato dele a uma crise, né? Uma grande crise, né? Desse segundo mandato, que vai ser de 52 a 55, ok? E aí, como eu disse, em 55, né, devido a essa grande crise, ele vai acabar sendo deposto, né, por um golpe militar e acaba se exilando na Espanha. Ok? E entre o período de 55 a 70, né, a Argentina vai passar por uma grande instabilidade política, onde em 66 os militares vão tomar novamente o poder, né, vão surgir movimentos guerrilheiros, né, de extrema esquerda, podemos dizer assim, né, que vão realizar diversas ações, vão assaltar, né, assaltos a bancos, vão fazer sequestros, né. Esses guerrilheiros, eles tinham o objetivo realmente de desestabilizar essa ditadura militar e tentar instaurar um socialismo na Argentina, né? E com o aumento, né, dessa violência política, né, essa violência social, né, o descontentamento da sociedade, né, essa crise econômica, né, que acabou, né, influenciando para um modo impopular, né, desse regime militar. E diante desse cenário, né, o Perón ele retorna, né, do seu exílio e ele se candidata novamente à presidência, né, tendo como vice a sua esposa, a Isabel Perón, Isabelita conhecida, né? E aí o Perón ele volta do poder, né? Ele é bem visto por grupos da sociedade como sendo a solução para a crise econômica que estava abalando a Argentina naquele momento, né? Só que aí, em 74, o Perón falece, né? Ele vem a falecer, e aí quem assume é a sua esposa, né? Acaba assumindo, a Isabelita acaba assumindo, né, a presidência, né? Só que também, né, o seu governo foi marcado ainda por instabilidade política e social, né? A Isabelita ela não tinha uma grande popularidade com a nação, né? Gerado, né, juntando com a crise, né, os problemas econômicos da Argentina. Enfim, né? E aí, né, os guerrilheiros vão começar a avançar novamente e ela busca ajuda aonde? Ela busca ajuda no militarismo, né? Ela acaba chamando, né, os militares para conter o avanço desses guerrilheiros, né? E aí, nesse momento aqui, os militares dão um golpe em Isabelita, né, e tomam o poder e estabelecem uma ditadura na Argentina, né, que é formada por uma junta militar, que não vamos ter aí Jorge Rafael Videla comandando o exército, galera. Então, a gente tem que entender essa questão da ditadura argentina, porque quando a gente estuda até mesmo a ditadura brasileira, né, a gente tem que entender, né, teve reflexos, essa ditadura argentina ela teve reflexos aqui no Brasil. Ok? Bom, prosseguindo aqui o nosso slide. Bom, nós temos aí as consequências, né, eu trouxe para vocês, né, eu vou ler aqui o que eu trouxe para vocês, ó. Com relação à economia, o regime militar promoveu a abertura do capital estrangeiro e a privatizações. O resultado foi o aumento da dívida externa, falência de empresas nacionais e a permanência da alta inflacionária. Desse modo, a crise econômica que já existia anteriormente não foi solucionada pela ditadura militar. Galera, essas consequências são para as ditaduras, né, do Chile, as ditaduras do Brasil e as ditaduras da Argentina, ok? No início da década de 80, surgiram os primeiros movimentos sociais em contestação ao terror, né, e à violência que foram gerados pelas ditaduras militares, bem como os graves problemas econômicos que a população já enfrentava. E é dentro desse contexto que vai surgir um movimento formado por mães que tiveram seus filhos, né, em muitos casos também seus netos, desaparecidos. E essas mulheres vão passar a se reunir em frente ao Palácio Presidencial
com o objetivo de pressionar o governo para esclarecer as mortes e os desaparecimentos. Então, nós temos aqui, ó, né, aí, ó, trouxe para vocês a imagem, né, para vocês verem, conhecido como Madres de Plaza de Maio, né, chamadas, né, Mães da Praça de Maio. Né, elas vão ter um papel fundamental, galera, na mobilização social até o retorno da democracia, né? Por que elas vão ter esse papel fundamental, né? Elas tiveram muita coragem, né? Elas tiveram, essas mães, né? Elas tiveram muita coragem, né? E também a iniciativa para se manifestar abertamente contra a ditadura militar. Aí você pensa assim, ó, mas elas não foram contidas? Todos que iam contra a ditadura não eram contidos severamente? Então, o que acontece? Elas estavam, a maioria mulheres, né? As ditaduras já estavam perdendo um pouco o seu fôlego, as ditaduras já estavam sendo enfraquecidas, e aí nós vamos ver mulheres aclamando pela perda, né, dos seus filhos, no caso isso na Argentina, tá, galera? Né, pela perda dos seus filhos e netos. E aí, né, o descontentamento da sociedade com o governo militar cada dia estava aumentando, né? E aí vocês vão ver que não tinha como, né, esses militares conter essas mães, porque senão ia agravar cada vez mais o descontentamento, né? E essas mães aí, né, com esse último, usaram-se desse como se fosse o último recurso, né, para obter o apoio até mesmo da sociedade, né, contra esses governos ditatoriais, galera. Então, elas foram um ponto-chave até mesmo, né, para enfrentar essa ditadura, né, contestar essa questão de terror, essa questão dessas violências, né, contidas nesse, né, nesse período, né, e o principal objetivo foi esse realmente, de pressionar o governo, né, para então esclarecer, né, a questão das mortes e dos desaparecimentos durante esses períodos da ditadura, ok? Bom, aí nós finalizamos aqui esse breve resumo. E aí eu lembro, né, vocês, que eu passei uma atividade para casa, né, que vocês tinham que procurar em jornais e revistas, até mesmo em sites, né, que é bem mais prático vocês procurarem, né, casos de violação aos direitos humanos, né, que ocorreram em ditaduras militares na América Latina na segunda metade do século XX. Né, e por incrível que pareça, eu só recebi de uma aluna. E olha que eu passei isso para duas turmas, né? Para a turma da 901 e a turma da 902. E ó, eu não obtive retorno, só obtive retorno de uma aluna, ok? Então ainda está valendo. Eu quero que vocês me enviem como se fosse em forma de redação ou em forma mesmo de pesquisa, tá? Não é só copiar e colar. Vocês têm que fazer um comentário, né? Sobre essa questão da violação dos direitos humanos, tá? Que ocorreu durante essas ditaduras militares. A priori, né, a princípio eu trouxe, né, aqui no nosso slide, esse daqui, né, que foram as mães, né, da Praça de Maio, né, mais comentado com Madres de Plaza de Maio, né, enfim, então, tá aí para vocês poderem, né, falar um pouquinho. Deixa eu trazer um pouquinho aqui para vocês sobre essas mães da Praça de Maio, né, claro que vocês não vão falar sobre elas, tá? Vocês vão falar, né, de outros casos, ok? E eu vou falar hoje aqui um pouquinho, né, sobre esse debate aqui, sobre essas mães, né, da Praça de Maio na Argentina, ok? Bom, eu tenho uma frase aqui, né, de uma, né, dessas mães, que ela fala assim, olha, um abraço muito forte e solidário para essas mães, companheiras de luta. Não estão sós, de maneira nenhuma. Essa é uma das primeiras frases de Tati Almeida, integrante dessa organização Mães da Praça de Maio, né? Uma das fundadoras. A mensagem dela se dirige a centenas de mulheres brasileiras, né? Que, né, nesse dia que foram, né, em busca, né, dos seus filhos também, né, passarão por mais um Dia das Mães sem seus filhos, vítimas da violência do Estado, né? Então, ela faz, né, um argumento aqui num jornal, onde ela faz essa declaração, né, para essas mães, não só das mães da Praça de Maio da Argentina, mas também as mães brasileiras também, né, que passaram o seu Dia das Mães sem ter notícias, né, no caso dos seus filhos, dos seus netos, que foram, né, corpos que foram sumidos durante essa ditadura, né?
Essa solidariedade, né, expressas na palavra, né, nessa autora, né, da Tati, né, é um dos princípios que orientam, né, a atuação dessas mães da Praça de Maio, né, que há 42 anos lutaram, né, pela memória e pela justiça dos seus filhos desaparecidos durante a última ditadura militar na Argentina, que foi de 76 a 83, né. Então, elas usavam, né, com os rostos e símbolos conhecidos, né, e reconhecidos internacionalmente, né, a atuação delas não foi, né, possível só pensar numa luta popular da Argentina, né, sem a presença dessas mães, né. Elas eram divididas em duas organizações, né. Nós tínhamos aí as Mães da Praça de Maio e a Associação das Mães da Praça de Maio, né, onde elas estavam sempre presentes nas manifestações, enfim, em busca dessas notícias, ok? Então, aí, ó, era apenas isso o dever de casa que vocês tinham que fazer, né? Claro que era escrito um comentário sobre, né, essa questão da violação, né, dos direitos humanos que ocorreram durante, né, essas ditaduras militares em alguns dos países, né, da América Latina durante essa segunda metade do século XX, ok? Bom, o dever vai ser corrigido depois, como eu falei, na aula ao vivo, ok? E eu só vou ler para vocês o do livro, o para concluir do livro de vocês. Então, se você está com o livro aberto, seria na página 261, onde ele conclui essa aula, onde ele fala assim, olha, a grande disputa ideológica relacionada à Guerra Fria, né, que foi de 47 a 91, e também a Revolução Cubana de 59, contribuiu para promover o crescimento do anticomunismo na América Latina. Nesse contexto, houve estabelecimento de ditaduras militares em diversos países, apoiados por nada mais, nada menos que os Estados Unidos, aonde ele tinha o objetivo de sufocar, de conter, né, de não deixar, né, espalhar esses movimentos de esquerda no continente. E aí, durante esse período, né, ocorreram grandes repressões aos grupos opositores, censura aos meios de comunicação e também a restrição à participação política da população. No âmbito, né, econômico, os regimes militares buscaram se aproximar dos Estados Unidos, adotando medidas de caráter liberal, né, com a abertura do capital estrangeiro e aumentando, né? Aumentando a questão da dívida externa, aumentando também o ápice inflacionário, enfim. A grande violação dos direitos humanos praticada por esses órgãos de repressão e legitimada pelo regime militar causou marcas profundas nas sociedades latino-americanas. Muitas mortes, muitos desaparecidos que não foram esclarecidos. Em alguns países, esses crimes cometidos por agentes do Estado não foram julgados, como no Brasil, ok? E aí a gente finaliza, né? A gente acaba finalizando aqui essa aula, tá? E daqui a pouquinho a gente vai estar juntos, né? Na aulinha ao vivo, né? Fazendo mais comentários sobre essas ditaduras, aproveitando também para falar um pouco sobre esse trabalho que eu passei, que só uma aluna fez, né? De duas turmas, 901 e 902, né? Nós temos aí. E nós vamos fazer juntos, né, comentando os exercícios que eu passei, tá bom? E aí vocês vão tirar dúvidas comigo, ok? Não só dessa aula, mas também de aulas passadas, se você tem anotado alguma dúvida aí, tá bom, galera? Enfim, bom, fiquem com Deus, um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.